Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje, nossa aula de hoje, terça-feira, nossa aula de hoje será a nossa aula de História, 28/9/2021, certo? Então, voltamos a utilizar os nossos livros, então vocês irão pegar o livro de vocês de História, certo, turma? Então, peguem o livro de vocês de História. O assunto que tia Ana vai dar hoje é o assunto que estará na atividade avaliativa 3. É ainda assunto da atividade avaliativa 3. Então, vocês irão colocar classe, tá? Classe. Irão colocar a data de hoje nas páginas 94, 95, 96, 97 e 101. Certo, meus amores? Tia Ana está pulando a página, deixa eu dizer para vocês. Tia Ana está pulando a vida nas aldeias e nas cidades. A 90, 91, 92 e 93. Depois, tia Ana volta a esse assunto. É porque esse assunto não estará na atividade avaliativa 3. E como tia Ana precisa dar para vocês os assuntos da atividade, aí tia Ana pulou, tá bom? Depois eu volto o assunto que foi pulado. Então, coloquem na página 94. Então, vocês já viram que na atividade avaliativa 3, os assuntos serão dos indígenas e dos africanos. Duas raças que deram origem ao povo brasileiro, tá? Mas a gente sabe que os portugueses também, mas o assunto que estará na atividade avaliativa 3 é sobre os indígenas e os africanos, certo, meus amores? Então, escrevam nas páginas 94, 95, 96, 97 e 101, 28/9/2021. Eu vou esperar um pouquinho que vocês escrevam para a tia Ana dar continuidade no assunto. Tá bom? É um assunto que eu gosto muito. Eu vou pedir a atenção dos que estão aqui na sala também, tá? Vocês irão me ajudar com as respostas, tá certo? Então, presta atenção na leitura. Todo mundo com muita atenção. Pronto, meus amores. Então, agora eu irei apagar todo o quadro e vocês irão prestar atenção em mim. Posso contar com vocês? Posso? Vamos lá, diz assim, página 94, os africanos. Na época da colonização do Brasil, no século XVI, os indígenas não davam conta daquilo que os portugueses queriam, a mão de obra subserviente e barata. Vocês lembram que eu disse a vocês que os portugueses, quando eles chegaram aqui no Brasil, que encontraram os indígenas, eles queriam fazer dos índios escravos? Vocês lembram disso? Que eles queriam mão de obra barata. Então, mas os índios, não aceitaram ser escravizados pelos portugueses, certo? Por isso, mais de 4 milhões de africanos de diferentes regiões da África cruzaram forçadamente o Oceano Atlântico nos porões de navios negreiros. Gente, os negros, os africanos, sofreram bastante. Imagine, você lá com a sua família, eles eram retirados da família, com toda a violência, jogados no porão e vinham para um país, gente, onde eles não conheciam a língua, eles não tinha sua cultura. Então, imagine como os escravos, os africanos, sofreram. Então, eles sofreram bastante. Os navios negreiros eram embarcações que traziam os africanos para o Brasil e chegavam
ao litoral brasileiro pelos portos do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís do Maranhão. Por quê? Porque não existia outro meio de transporte. Não existia o avião, não existia o carro. Então, todas as viagens que poderiam ser feitas eram através de quê? De navios. Então, eles precisavam desses portos. Então, eles chegaram nessas cidades. Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís do Maranhão, porque ele vinha pelo mar. Os escravizados ficavam amontoados nos porões dos navios, muitas vezes presos por correntes, sem alimentar-se bem. Muitos morriam antes mesmo de chegar ao Brasil. Quando chegava aqui, o tratamento não era melhor. Imagine, gente, eles vinham num porão de um navio lotado. Eles não comiam muito bem para chegar no Brasil. Eles passavam muito tempo no mar, meses no mar. E muitos deles não aguentavam, né? O calor, a fome. E durante a viagem muitos morriam. Aí o que os portugueses faziam? Jogavam os corpos no rio como se fosse um objeto, algo qualquer. Então daí você já começa a entender o quanto os africanos sofreram. Sofreram muito. Vamos dar continuidade na página 95, que diz assim: muitos escravizados sentiam falta da África e por isso sofria com o banzo. Gente, o nome dessa doença aqui, olha só. Banzo. Isso era a doença dos africanos. Banzo, Tiana, sabe por que eles tinham essa doença? Porque eles tinham muitas saudades da sua família, da sua cultura. Então, o banzo a gente pode trazer para os dias de hoje, que é como se fosse uma depressão, né? A pessoa que tem depressão, ela não fica só chorando pelo canto, ela não quer comer, ela não quer levantar da cama, ela não quer tomar banho, ela não quer falar com ninguém. Não é? Uma pessoa com traços de depressão, ela fica assim. Os escravos, os africanos naquela época tiveram esses mesmos sintomas, só que naquela época o nome dessa doença não era depressão, era banzo, que era a saudade que ele sentia da sua terra, da sua família, da sua cultura. Então, se cair na atividade avaliativa 3, qual o nome da doença que os escravos tinham? Banzo, certo? Uma doença provocada pela saudade à sua terra e de seu povo. Chegavam até morrer porque não aguentarem a solidão. Imagina, eles vinham para uma terra que eles nem sabiam a língua. Imagina, difícil para eles. Os africanos eram tratados como mercadoria pelos portugueses, pois serviam como mão de obra escrava, que aumentava o lucro da colônia portuguesa. Os escravizados acabaram se tornando peça fundamental com a qual os portugueses e os comerciantes brasileiros estavam envolvidos, já que os serviços prestados por eles eram do interesse de todos. Vamos continuar. As comunidades quilombolas. Gente, veja só, Tiana vai falar de um assunto ainda, né, dos africanos. As comunidades quilombolas. O que é, Tiana? Os quilombos. Os quilombos eram lugares onde abrigavam os escravos fugitivos. Então, existiam escravos que se rebelavam, que não queriam aquela vida de viver acorrentados, sendo escravos. Ou o que aconteceu? Existiu um homem que ele conseguiu fugir dos portugueses, né? Ele deixou de ser escravo, porque ele conseguiu fugir. Então, ele criou um quilombo. O quilombo era um lugar que recebia os escravos fugitivos. E esse homem, ele ajudou, de certa forma, os escravos. Então, esse homem, ele é muito famoso pelos escravos. Quem poderia dizer o nome dele? Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, ele foi um homem ele foi um escravo que conseguiu fugir e montou um quilombo, um local para receber os escravos. Então o nome dele é Zumbi
dos Palmares. Para os escravos, ele era o Salvador. Então, eu vou falar um pouquinho dos quilombos, que diz assim: muitos escravos fugiram das fazendas e lavouras e se organizavam em comunidades cujas leis e regras eram feitas por eles mesmos. Assim nasciam as comunidades quilombolas, das quais a do Quilombo dos Palmares foi a mais conhecida. Quilombo dos Palmares foi desse homem aqui, ó, Zumbi dos Palmares. Ele é muito conhecido entre os negros. E ele faz parte da história, né, do Brasil. Então, vamos para a página 96 e 97, onde tia Ana irá responder junto com vocês. Se você prestou atenção, você vai responder tranquilamente, certo? Então, tia Ana vai apagar e vai colocar na página 96. 96, quesito 1, que diz assim. Está dividido aqui, ó, tá? Mão de obra, e do outro lado tá a mercadoria. Certo? Aí diz assim no 1. Procure no dicionário e escreva abaixo o significado das palavras. O que significa mão de obra? Tia Ana vai colocar aqui um significado, mas você pode pesquisar outros significados, tá bom? Eu vou colocar aqui: serviço, ação de trabalhar, ação de trabalhar na construção de algo. Você pode colocar outros significados. E mercadoria, tia Ana, objeto de comércio. Certo? Então, tia Ana colocou os dois significados. Vamos para o quesito 2. O 2 diz assim: escreva o nome dos locais em que os navios negreiros aportavam no litoral brasileiro. Lembra daqueles lugares que eu falei? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Lembrando, gente, que é nome, ó, com letra, substantivo próprio, letra inicial maiúscula. Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís do Maranhão. Certo? Então, os lugares foram Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís do Maranhão. Certo? No quesito 3, presta atenção, diz assim: observe, deixa eu virar aqui. Observe a imagem de um navio negreiro e pinte seu porão, onde os africanos escravizados eram trazidos. Depois escreva como era a vida dos africanos dentro dele. Então aqui, ó, Tiana vai mostrar bem de pertinho, ó. Aqui, logo aqui abaixo, aqui era o porão do navio. Então você vai pintar, ó, os africanos aqui, só no espaço aqui que Tiana está mostrando, tá bom? Certo? Aí depois ele diz assim: depois escreva como era a vida dos africanos dentro do navio. Eles vinham com vida de luxo, era dentro do navio? Não, eles vinham sofrendo muito. Então vocês vão escrever: os escravizados
ficavam amontoados, muitas vezes presos por correntes, sem alimentar-se bem, sem alimentar-se bem. Gente, presta atenção. Depois que vocês pintarem lá os africanos no Corão, vocês irão escrever: os escravizados ficavam amontoados, muitas vezes presos por correntes, sem alimentar-se bem. Não deixa de escrever bem certinho, tá? Diana vai esperar um pouco para a gente seguir para a página 94. Então eu vou esperar uns segundos. Posso apagar aqui em cima? Posso? 1 e o 2. Tá bom? Vou deixar o 3 para vocês. Então vamos agora para 97. Quesito Tiana 4. Tá bom? Diz assim: observe o mapa abaixo e escreva o nome das cidades onde estavam localizados os portos que recebiam os navios negreiros. São os mesmos lugares que Tiana acabou de escrever lá. Então, São Luís, depois Recife, depois Salvador e por último Rio de Janeiro. Lembrem-se, tá, meus amores? Letra inicial maiúscula. E o quesito 4 ainda pede aqui letra A. Vamos ver o que é que ele pede. Diz assim a letra A: descreva como era e onde se localizava o porto seguro dos escravizados fugidos, chamado de Quilombo dos Palmares. Vocês lembram aquele local onde os africanos eles fugiam para não ser mais escravos, que ficava lá onde vivia aquele escravo que conseguiu fugir, que foi líder Zumbi dos Palmares? Então vamos lá, a gente vai colocar assim: localizado em Alagoas, vírgula, o Quilombo dos Palmares era um local onde todos os escravizados fugidos poderiam buscar abrigo e
viver de forma digna. Certo? Ok, então vocês irão colocar assim, bem organizado. Localizado em Alagoas, o Quilombo dos Palmares era um local onde todos os escravizados fugidos poderiam buscar abrigo e viver de forma digna. Então, Tiana vai esperar uns segundos para a gente concluir no quesito 5. Tá bom? Então façam, meus amores, com bastante atenção e bastante cuidado, porque depois, quando tia Ana, né, a gente tiver na semana das atividades, vocês possam estudar, possam se basear no livro, tá bom? Eu vou esperar uns minutinhos para vocês concluírem. Certo, vou apagar aqui o 4. Vou deixar mais um pouquinho a letra A, tá? Para vocês concluírem. Eu vou colocar aqui, ó, o 5. Então façam com bastante atenção. Pronto, então Tiana vai apagar, tá bom? Vamos para o 5, que é uma cruzadinha que diz assim. Complete a cruzadinha com as informações abaixo. Eu vou pedir a ajuda de vocês, que eu já sei que vocês sabem, tá bom? Eu vou colocando aqui, ó, A, B, C e D. Você vai colocar aí na cruzadinha, no livro de vocês. Doença comum entre os escravizados. Como é o nome da doença? Como? Banzo. Eu não disse que vocês sabiam? Banzo, você coloca aí na cruzadinha A. Bora. Depois, causa da morte de alguns escravizados, que eles sentiam muita saudade. Era solidão. Solidão. Certo? Continente de onde vieram os escravos? África. Vocês são demais. Eu não disse que vocês sabiam? Uma das cidades que recebia os navios negreiros. A gente sabe que Recife, São Luís, Salvador, tudo Rio de Janeiro. Só que aqui na cruzadinha a única que dá é Salvador, certo? Tá bom, meus amores. Agora, Tiana vai pular para a página, tia, 101, porque esse assunto aqui, ó, a vida dos africanos que foram escravizados, Tiana também pulou, tá bom? Depois Tiana volta o assunto. Então, vamos falar um pouquinho da herança africana. Assim como os índios, os africanos também nos deixaram herança na culinária, na música, no vocabulário, assim como os índios. Tá bom? Na arte, na dança, religião, tá bom? Então a gente vai entender isso um pouquinho, tá? Então Diana vai apagar todo o quadro. E eu vou pedir que vocês me acompanhem na leitura, tá bom? Diz assim: herança africana. O povo brasileiro é formado pela mistura de muitas culturas. A gente sabe que o brasileiro ele é formado de várias misturas, né? Só que o início do povo brasileiro foram 3. Mas, sem dúvida, a cultura africana é uma das que mais deixaram riqueza cultural para nós, devido ao grande número de negros africanos que foram trazidos para o Brasil. A gente sabe que o início do brasileiro, né, da cultura brasileira, é negros, índios e portugueses. Só que
Os africanos foram muito fortes, porque tinha uma quantidade maior, certo? Da cultura africana herdamos comidas, música, dança e religião. Vamos saber na comida? Ah, eu adoro as comidas. Vamos ver. Ó, arroz, inhame, frutas, certo? Especificamente a banana, o coco, o café, o quiabo, o gengibre, a melancia, o jiló, a tamara, o açafrão, a pimenta malagueta e o azeite de dendê. São comidas africanas. E na música, Tiana? O ilus, o atabaques, os agogôs, abês ou chequerês, gonguês, cuícas e berimbais e outros, existem outros. Na dança, o que a gente herdou na dança? O baiano, o maracatu pernambucano, o tambor de Minas maranhense, o samba, o carioca foi dos africanos, o congado mineiro, a capoeira, o frevo. Vocês sabiam, ó, presta atenção, vocês sabiam que a capoeira era uma dança africana e eles utilizavam isso como eles se proteger, eles usavam a capoeira para se proteger dos senhores. Então eles usavam a capoeira. Hoje a gente tem a capoeira, né, como uma arte, uma dança, né, que encanta, né, quem faz, quem observa, mas os africanos eles utilizavam também para se proteger. E na religião, temos os afoxés, os orixás, os xangôs, os candomblés e entre outras, tá? Tudo são religiões que herdamos dos africanos, tá bom, gente? E o vocabulário também herdamos, ó. Chequerê, xodó, macumba, tanga e maracutaia são vocabulários dos africanos, sabiam? É sim, então isso é tudo cultura que os africanos nos deixaram, certo, meus amores? Agora, tia Ana vai deixar para casa a 102, casa 102 e 103. Certo? As páginas de casa, vocês irão escrever na 101, ou 102 e 103, eu irei explicar agora, que diz assim. Relacione as colunas, então. O que for comida, religião, vocabulário, dança e instrumentos musicais, vocês vão aí numerando. No 2 diz assim. Os saberes da medicina tradicional africana estão presentes em remédios caseiros feitos de ervas e raízes e também em hábitos como rituais de reza para curar. Aí você consegue observar aí. Aí na letra A diz assim: pesquise com pessoas de sua família o hábito de usar ervas. Que não foi só dos índios, tá, gente? Os índios nos deixou, né, os chás. Mas os indígenas também faziam a utilização de ervas, raízes e de rezar para curar. Vale recortar e colar a imagem ou desenhar. Então, você vai pesquisar aí esse costume e irá colocar aqui. Pode desenhar ou colar. B. Pesquise e compre na feira de sua cidade algumas ervas e raízes. Depois, organize uma exposição na sala de aula. A letra B, por enquanto, a gente não irá fazer, tá bom, meus amores? E o 3 diz assim: pesquise uma música relacionada à cultura. Diz assim: pesquise uma música relacionada à cultura africana e escreva parte da letra nas linhas abaixo. Então você vai pesquisar uma música relacionada à cultura africana e irá escrever só um trechinho. Certo, meus amores? Tiana deseja para vocês um ótimo dia e nos encontraremos na nossa próxima aula, terceiro ano. Um beijo e tchau, tchau.